Aquilo que não se elabora se repete. Essa é uma frase que é associada a Freud. Você já se perguntou por que, mesmo sabendo que é tóxico, parece que a vida insiste em te colocar em relacionamentos idênticos ao trauma que você viveu? E o famoso dedo podre, que atrai o mesmo tipo de parceiro ou situação abusiva? A vítima não escolhe, mas o inconsciente repete. Isso é castigo, isso é destino. Então, vamos entender um pouquinho melhor a visão da psicanálise a respeito. Mas antes disso, roda a vinheta. Fala, Elvio. Fala, Fran, tudo bem? Sim, tudo jóia. Hoje a gente pegou um assunto um pouquinho delicado, né? Pra gente conversar, pra Verdade. gente trazer aqui. E o motivo da gente estar trazendo esse assunto é que no dia 18/11 é o Dia Nacional de Combate ao Abuso. Então a gente achou interessante trazer esse tema, mesmo que ele seja um pouco sensível. Então a gente pede já de antemão que vocês compartilhem, porque é um tema importante, mas pode ser que, devido a alguns termos, o YouTube possa ter uma dificuldade aí de mandar esse vídeo para as pessoas, né? Então é importante que a gente converse mais sobre isso abertamente, para a gente entender e identificar possíveis comportamentos que são nocivos à nossa vida. Então, assim, dado esse aparato e essa motivação do porquê a gente vai conversar hoje, eu queria te perguntar, Elvio, o que seria a compulsão à repetição dentro da psicanálise? Então, vamos lá. Antes de falar um pouquinho sobre a compulsão à repetição, eu queria dizer que essas coisas que você falou aí na engenharia, a gente chama de condições de contorno. Quais são as condições de contorno que você tem para o assunto que vai ser abordado e qual é a estratégia que a gente tem? Então, é o que você alertou aí, né? As condições de contorno do YouTube podem não permitir que o vídeo circule com tanta facilidade assim. Mas vamos falar um pouquinho do que é a compulsão à repetição. Na psicanálise, a compulsão é um fenômeno de repetição de comportamentos. É, Comportamentos, atitudes, experiências, mesmo que isso cause algum tipo de sofrimento. Então, o que acontece? Esse comportamento, na verdade, ele é a manifestação de conflitos psíquicos internos que nós temos não resolvidos. É daí que parte o ponto de como tudo isso acontece em relação à compulsão à repetição. A pessoa repete padrões, a pessoa não consegue elaborar traumas ou angústias que ela tem dentro dela e começa a utilizar a compulsão como uma forma de lidar com isso, como uma forma de, pelo menos temporariamente, vamos dizer assim, ela consegue represar ou isolar ansiedade, medo e busca um alívio imediato, e eu diria que momentâneo, porque isso não vai durar, né, para que aquela causa raiz não atue de uma forma muito forte naquele momento. Então, veja só, se a gente volta para a frase inicial, aquilo que não se elabora se repete, que foi o que você falou aqui logo no início da nossa conversa, a gente está refletindo a ideia de que traumas e experiências dolorosas não processadas psiquicamente acabem fazendo com que a gente vivencie novamente isso de forma inconsciente. Então, o que acontece? A gente pode não sentir da mesma forma, mas aquilo que foi sentido é alguma coisa daquele trauma que aconteceu. Então, veja bem, o inconsciente, ele repete a cena. O inconsciente vai sempre trazer essa cena de volta na esperança de resolver aquilo que ficou lá para trás. E ao trazer isso para a consciência da gente, quando a gente consegue de fato trazer isso para a consciência da gente, é possível quebrar esse ciclo e transformar o que a gente pode chamar aqui de destino, né, em escolha. Porque a compulsão à repetição, ela foi trazida por Freud num ensaio chamado Recordar, Repetir e Elaborar, de 1914. Ela mostra o seguinte:
os pacientes não simplesmente lembravam daquilo que tinha acontecido com eles, mas de forma muito consistente, eles atuavam repetidamente, sem ter a consciência do que eles estavam fazendo. Então, essa é a grande armadilha, né? A gente sente aquilo que a gente tinha no passado, né, que a gente viveu no passado, e traz isso para o momento presente em termos de sentimento, em termos de emoção, mesmo de uma forma inconsciente. Uhum. Esse ensaio eu acho interessante, né? Porque se a gente for pensar, parece muito simples, né? Assim, bom, tipo um passo a passo, uma receita de bolo, igual você costuma falar. Só que eu acho interessante que eu penso assim, que é recordar, repetir, 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 até a gente conseguir elaborar. Então é interessante a gente também compreender que essa repetição também faz parte de um processo curativo, mas que a gente tem que começar a perceber esses comportamentos repetitivos, né? Essa compulsão à repetição, para que, claro, a gente possa também elaborar. E aqui eu quero trazer também um exemplo de um tipo de compulsão à repetição que a gente vai ter dentro de relacionamentos, né? Então, às vezes a gente fica, gente, eu namoro diferentes pessoas, mas parece que eu tô com a mesma pessoa, entre aspas, porque sempre é o mesmo comportamento, né? É igual a gente falou no início, será que eu tenho o dedo podre? O que está acontecendo? Mas um exemplo é quando a criança, ela sofre um abandono, ela sofre um desamparo. Então acaba que ela procura relacionamentos que tragam esse sentimento, vamos dizer assim, desse abandono, desse desamparo. E quando a gente fala de abandono e desamparo, não necessariamente são abandonos que são realmente os abandonos em si, quando o pai abandona o filho, a mãe abandona o filho, podem ser advindos da interpretação da criança. Mesmo que não tenha tido um abandono de fato, aquela criança pode sentir isso. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você é um bebê, mas a sua mãe tem mais um filho. Então você chora porque você tá com fome, só que a mãe demora um pouquinho a vir te dar um colo, te amamentar, por exemplo, porque ela tá cuidando do outro filho. Para você, aquilo pode ser um sentimento de desamparo, um sentimento de abandono, mesmo que essa mãe não tenha te abandonado, mas que para a percepção de uma criança, né, de um bebezinho, aquilo ali vai impactar no dia a dia, no futuro desse adulto, né? Então vamos dizer assim, é a criança ferida impactando em um adulto que também está sendo ferido devido a todos esses traumas que ele viveu. Mas assim, vamos lá, Elvio. Se a gente pega a teoria freudiana, né? A gente tem o princípio do prazer. Então, se a gente busca o prazer, se a gente quer fugir do desprazer, por que então que a gente faz isso, né? Que a gente fica repetindo padrões que não são saudáveis na nossa vida? Porque a gente pode repetir padrões saudáveis, né? É interessante. Mas por que a gente repete padrões que não são saudáveis? Nós somos seres divididos. Então, muitas vezes, o nosso eu, né, a nossa parte consciente, ela quer fugir disso. Ela sabe que isso não está sendo saudável para ela, né? Ela sofre. Então, a gente vê na clínica, né, que as pessoas vêm trazendo sofrimentos advindos dessas repetições dessa repetição, né, dessa compulsão à repetição. A gente vê isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse inconsciente que, dentro de termos psicanalíticos, tá, gente? A pessoa goza com isso que está acontecendo. E por que ela sente um prazer, vamos dizer assim, com uma repetição de algo que não é tão bom para ela? É porque ela quer se curar. A gente entra numa espiral de que se a gente conseguir se a gente fizer, vamos dizer assim, se a gente fizer a mesma coisa, a gente vai conseguir ter um resultado diferente e vai curar aquilo que aquela criança sentiu há muitos anos atrás. Só que se a gente tem as mesmas atitudes, será mesmo que a gente vai conseguir curar?
aquilo que a gente viveu? Será que o caminho certo é ficar revivendo o mesmo caminho? Mas o nosso inconsciente, nesse ponto, ele é maldoso com a gente. Ele faz com que a gente faça isso. E isso é importante dentro da psicanálise, que a psicanálise vai mostrar justamente esse caminho que você trouxe do ensaio de Freud, né? Que a gente tem que, no fim, elaborar para conseguir sair desse ciclo, não é mesmo, Elvio? Isso que você falou agora, em relação a gente fazer as coisas da mesma maneira, esperando um resultado diferente, se tem um provérbio, acho que chinês, se eu não estou enganado, que fala exatamente isso, né? A gente não vai ter resultados diferentes se a gente continuar fazendo o tempo todo as mesmas coisas das mesmas maneiras, né? Então, eu acho que esse provérbio é milenar, se eu não me engano, chinês, e na verdade é o contraponto exatamente da repetição que a gente está falando aqui agora. E eu acho que essa repetição, ela é uma tentativa desesperada de cura, porque veja só, mesmo gerando mais dor, a gente não consegue sair dessa armadilha, né? A gente não consegue sair desse comportamento repetitivo. Então, como a psicanálise tem um conceito fundamental que mostra que a gente pode recordar, repetir e elaborar, assim como o Freud falou, será que a gente consegue quebrar esse ciclo vicioso? Será que a gente consegue interromper esse processo repetitivo? Como é que a gente pega esse sofrimento que se repete, que não para, e finalmente põe um ponto final nisso daí? Como é que será que a gente pode fazer isso? E aí tem o processo psicanalítico, né? Então, o processo psicanalítico, né, ele é o lugar seguro, onde a pessoa pode trazer esse passado, né, vamos dizer assim, para o presente e finalmente conseguir elaborar isso de uma forma mais adequada para que ela também possa mudar o futuro. Sim, Elvio. E aqui eu quero voltar um pouquinho naquela questão do ensaio que você citou de Freud, para a gente adentrar um pouco melhor para as pessoas entenderem como que ocorre esse processo, né? E que elas também já possam iniciar esse processo internamente, né? E se sentirem que precisa de uma ajuda terapêutica, procurar um psicanalista para que faça isso de uma forma mais aprofundada, né? Mas então, o primeiro passo, vamos dizer assim, desse processo seria recordar. Então eu Uhum. sempre falo, não tem como a gente resolver um problema se a gente não sabe qual que é o problema. Fica um pouquinho difícil, né? Às vezes a gente até resolve. Você falou comigo que não acredita em sorte, mas eu acredito um pouco. Às vezes o problema é até solucionado com sorte, né? Mas nesse caso aqui eu acho que é um pouco difícil. Então a gente primeiro tem que ter a coragem de dar o nome a uma dor. E por que eu trago o termo coragem? Porque, como é dar o nome a uma dor, consequentemente vai ser doloroso. E a gente tem que estar preparado Exato. emocionalmente para ficar de cara com essa sombra, né? Para ficar de cara com essa dor que tanto nos machuca, mas que, quando chegarmos no último passo, será uma ferida cicatrizada, como você mesmo diz, né, Elvio? E o próximo passo depois disso, né, que eu acho que é o passo mais difícil, né, que é de fato a gente conseguir dar nome à dor, o próximo passo é a repetição, é o repetir. Né? O repetir significa o seguinte: o trauma se repete, se repete, se repete. Você falou exatamente isso ainda agora, né? E isso vai acontecer dentro do processo psicanalítico. Ele vai ficar se repetindo até que exista o fenômeno de transferência, que pouca gente conhece por esse nome, né? Mas as pessoas que fazem análise, as pessoas que já estão dentro de um processo psicanalítico, elas vão entender muito bem isso que a gente está falando. O processo de transferência é justamente quando o paciente transfere para o analista o medo, a raiva, a desconfiança que ele tem, esse processo todo de sentimentos, vamos dizer assim, que ele sentia pelo objeto que causou o sofrimento, isso vai para o analista. E talvez poucas pessoas saibam, mas por isso que a gente precisa fazer análise também, né? Porque, na verdade, a gente traz isso para nós dentro do processo psicanalítico.
Então, por exemplo, o paciente que sempre abandona seus parceiros, né, já que a gente está falando desse tema hoje, o paciente que sempre abandona seus parceiros, ele pode ter o impulso, por exemplo, de abandonar o analista. Ele pode ter o impulso de repetir o trauma, né, de trazer de novo para o presente aquele trauma do abandono que você falou no passado dele e abandonar o analista. Veja só, se ele não abandona o analista, ele começa a oferecer um final diferente para a história dele e oferecer um novo padrão de comportamento diferente daquela repetição que ele vem trazendo, né? E é um trabalho muito difícil isso, Fran, é um trabalho bastante difícil, porque a repetição ela não pode ser vista como um erro. A repetição, nesse caso, ela precisa ser vista como uma oportunidade para reescrever a história, para fazer a história ter um final diferente. E se a gente consegue entender mais sobre isso dentro do processo psicanalítico, é muito mais fácil a gente transformar essa dor em conhecimento e fazer com que o processo psicanalítico realmente seja uma ferramenta extremamente positiva para que ele consiga reescrever a história dele. Sim. Então, assim, a partir de tudo isso que a gente já trouxe até agora, a gente tem esse último passo que é exatamente o elaborar, né? Quando a gente chega nesse lugar da elaboração, a gente consegue se desvincular das nossas amarras psíquicas, né? Então, a gente consegue ver esse passado que doeu, que nos trouxe machucados profundos, né? E eles, como eu disse anteriormente, vão virar cicatrizes. Então, não é que a gente vai esquecer, né, que aquilo aconteceu, não é que a gente vai esquecer determinado trauma. Na verdade, aqui, a gente pode até trazer que como alguns traumas que influenciam na nossa vida adulta são inconscientes, na verdade, a gente nem tem conhecimento dos mesmos dentro do eu, dentro da consciência, né? E quando a gente traz isso a conhecimento, a gente consegue trabalhar e consegue elaborar para que a gente olhe para essas cicatrizes e pense: olha o caminho que eu trilhei, olha o que eu fiz para chegar até aqui, olha os atalhos ou caminhos mais longos que eu peguei. A gente ganha ferramentas no meio dessa jornada, né? Outras ferramentas que a gente usa como mecanismos de defesa que nos causam mal, a gente vai perdendo, meio que a gente vai deixando na nossa bolsa. Me lembrei até jogo de videogame, assim. A gente vai deixando na nossa bolsa só aquilo que faz sentido para nossa vida, para que até mesmo próximos traumas, próximos acontecimentos que vão acontecendo na nossa vida, a gente saiba lidar com um pouco mais de assertividade, né? Não que não vão doer. A gente tem emoções, né? A gente até tem um episódio com relação a emoções negativas aqui, mas a gente vai saber lidar melhor com essa dor. Não vai doer tanto, não vai incomodar tanto, vamos dizer assim. A gente vai conseguir vencer de uma forma mais corajosa, no sentido de enfrentar, no sentido de não fugir, mas no sentido de olhar para aquilo que a gente está vivendo e perceber que a repetição talvez não seja o melhor caminho aí para a gente fugir, vamos dizer assim, desse incômodo que a gente está vivendo, que a gente também tem um episódio sobre incômodo, vou deixar aqui no card para vocês. Então, eu acho que assim, a gente fechando isso tudo que a gente falou aqui, acho que a gente pode dizer assim, o abuso deixa uma marca, né? O abuso deixa marca, mas a repetição do cenário na vida adulta, ela não pode ser vista como culpa. E eu acho que essa palavra agora aqui, ela é muito importante que a gente preste atenção, porque veja bem, essa repetição, na verdade, ela é uma tentativa do nosso inconsciente para que o nosso eu vença o trauma. Essa semana eu assisti uma palestra do Dr. Gabor Maté,
que é um cara que só fala de traumas, né? Eu acho que algumas pessoas que estão assistindo a gente aqui já devem ter ouvido falar do Dr. Gabor Maté, já deve ter até assistido alguma coisa dele. E ele fala algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa interessante que ele fala é o seguinte, é que ele nomeia o trauma como T, né, de trauma. E ele diz o seguinte, nós temos os grandes T's e os pequenos T's. A gente normalmente tem vamos dizer assim, a gente tem a direção de prestar atenção nos grandes T's e não raramente a gente despreza os pequenos T's. No fundo, para o nosso inconsciente, tanto o grande T quanto o pequeno T, eles vão funcionar da mesma forma, eles vão funcionar da mesma maneira. E esse esforço, vamos dizer assim, que a gente faz para se liberar dos traumas, ele envolve diretamente a culpa, ele envolve diretamente o que a gente traz em relação à culpa que sentimos por aquilo que aconteceu. E aqui eu queria até fazer também um comentário antes de prosseguir, relacionado a casos que eu vejo na clínica. É muito frequente a pessoa comprar essa culpa, trazer essa culpa para ela e considerar isso como uma verdade absoluta, considerar isso como alguma coisa que faz parte dela e que ela não consegue se livrar. E não raramente essa culpa, por muito tempo, ela envolve doenças psicossomáticas, envolve doenças que a gente adquire e que são claramente situações físicas que estão manifestando o nosso emocional. Então, aqui vai um alerta, né, para quem tem, vamos dizer assim, esse mau hábito de transformar os traumas em culpa, né? Estou falando isso aqui em tom de brincadeira, mas essa condição de trazer os traumas para uma situação de culpa num ponto que a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, que isso acaba virando de fato uma doença, né? Então, aqui vai um alerta, porque não é só um caso ou dois casos que eu tenho visto acontecer isso, são vários casos e que a gente precisa também estar alerta para essa consequência, vamos dizer assim, que pode acontecer na vida da gente. Nesse ponto, eu gostaria de dizer, antes de finalizar aqui, que a psicanálise ela consegue interceptar essa compulsão à repetição. Ela é uma ferramenta extremamente positiva, extremamente forte para que a gente consiga transformar o trauma que a gente não escolheu no conhecimento que a gente está escolhendo. É uma transformação que a gente faz a partir do trauma. Transformar esse trauma em conhecimento e passar, como a gente falou aqui há pouco, a ter um final melhor para a história de vida que a gente tem. Então, antes de eu passar para você para o encerramento, eu queria colocar aqui a questão do episódio de hoje, né? A questão que a gente vai deixar no ar para que todo mundo responda. O que na sua história existe que o seu inconsciente está tentando curar através do sofrimento repetitivo? Como é que isso está acontecendo na vida da gente? Se isso é alguma coisa que acontece com você, que está ouvindo a gente, e que ou alguma pessoa do conhecimento de vocês e que traduza isso tudo que a gente está falando aqui em um caso real, comenta aqui com a gente, coloca nos nossos comentários e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Fran, com você para o encerramento. Elvio, eu quero colocar aqui no final que a gente não falou necessariamente, né, de tipos de abuso, enfim. Então eu gostaria só de dar um alerta de que você se pergunte, né, o que é realmente um abuso? Porque muitas vezes eu vejo na clínica que a pessoa às vezes está vivendo uma questão de abuso, mas ela não tem às vezes nem a noção de que aquilo é algo que está sendo nocivo Exato, para ela, né? exato. Então é interessante a gente pensar o que é realmente esse abuso, né? E eu acho que tem duas questões que são interessantes da gente olhar, que é
Você está num relacionamento que você sente que você tem liberdade? Você está num relacionamento que você sente que você se respeita e o seu parceiro também te respeita? Eu acho que são duas perguntas, assim, essenciais para a gente começar a perceber se está tendo alguma coisa que está fora de prumo aí dentro desse relacionamento e que talvez esteja na hora de procurar alguma ajuda, de ver com alguém, porque pode ser uma bandeira vermelha aí de que algo não tá legal. E se você tá escutando esse episódio e tá com alguma dúvida, será que um relacionamento tem alguma coisa? Ou relacionamento não só amoroso, né? Mas de alguma amizade, de trabalho. Se você tem uma dúvida aí no seu coração, talvez realmente há alguma coisa que não tá tão bacana e que talvez seja necessário ser trabalhado, né? Então, se você tiver na dúvida entre não fazer nada e fazer, eu acho que é mais interessante a gente tentar compreender o que está acontecendo, né? Pra gente até ser preventivo, para às vezes não adentrar em coisas piores com o tempo, né? E a gente já cortar o mal pela raiz desde o começo. Enfim, Perceba os só sinais, queria né? deixar. Sim, não fuja dos sinais, porque a gente só vai entrando, a gente só vai indo pro fundo do poço, vamos dizer assim, se a gente não perceber esses sinais e não olhar para eles, né? De forma, igual você falou, sem ficar se julgando, sem ficar se culpando, olhar para eles, mas ao mesmo tempo com carinho pra gente mesmo, sabendo que a gente está procurando se desenvolver como pessoa e não nos julgar pelo que a gente está fazendo ou enfim. Mas é isso. Eu acho que pro episódio de hoje daria para falar muito mais a respeito do assunto, mas a gente tem que finalizar. Então, eu tenho uma jornada de autodescoberta. Se você quiser entender um pouco como funciona a psicanálise, se você nunca tiver feito terapia, você pode começar por aí pra gente conversar, pra gente começar assim, com doses homeopáticas, bem devagarzinho pra encarar essa dor, né? E também qualquer coisa pode entrar em contato com a gente. Vou deixar aqui na descrição todos os contatos que a gente tem, caso você precise, né? Para que você converse aqui um pouquinho com a gente, né? Enfim, também comente aqui. É importante que vocês compartilhem o episódio de hoje, até mesmo pelo tema, como eu disse anteriormente, bem lá no inicinho, né? É importante esse compartilhamento, é um tema sensível. Então, curtam, se inscrevam no canal, a gente aí precisa de chegar nos 1000 inscritos, né? É uma meta nossa aí, chegar nos 1000 inscritos. Então já se inscreva aqui. Eu sei que você aí, ó, ainda não se inscreveu. Então, ó, olha aqui pra mim, já clica aí no botãozinho de se inscrever. Então é isso, gente. Muito obrigada por estar acompanhando a gente e até o próximo episódio, terça-feira. Tchau! Tchau, pessoal.